Olá, que tal? Na dica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vocabulário. Vamos continuar com vocabulário relacionado a finanças e a economia. E a palavra de hoje, ou as palavras de hoje são a conta de ou por conta de. Quando é que eu utilizo a conta de e quando eu utilizo por conta de? São sinônimos? Sim ou não? Vejamos. Observe. A conta de significa em compensação, como antecipo ou a câmbio de. Então, quando eu falo a conta de, eu quero dizer a câmbio de, ou em troca de alguma coisa, ou como antecipação de alguma coisa. Eu recebi como 10 euros a conta de las clases que di, ou como compensação, como antecipação, ou como troco, né, como pagamento de alguma coisa que eu fiz. Então, a expressão a conta de significa isso, tá? Eu dou alguma coisa em troca de outra coisa, ok? Então, vamos ver por conta de. O que significa? Observe. Por conta de significa em nome de alguém ou algo ou a su costa. Uma expressão sinônima seria a cargo de. Este eres tú quando tus padres te deixam a cargo de la casa quando se van de vacaciones. Então, eu tenho aqui, quando eu falo por conta de, significa a cargo de. Eu deixei isso sob a sua responsabilidade. Lo dejé por cuenta de ti. Tá? Então, a gente tem aqui, este eres tú, quando tus padres te deixam a cargo de la casa, quando se van de vacaciones. Quando eles te deixam, deixam a casa sob os seus cuidados, tá? Ou seja, então pelo que você pode observar aí, as duas expressões não são equivalentes, eu não posso trocar uma pela outra, tá? Cada uma tem o seu significado específico. Vamos ver como é que essas expressões se comportam dentro de um contexto. Presta atenção aos textos. Empresas poderão computar 33% do imposto al cheque a conta de ganância ou outros gravámenes, ou seja, em troca de lucro ou outros gravames. A nova norma estabelece que os titulares de contas, la nueva norma establece que los titulares de cuentas bancárias alcançadas por la tasa general del 6 podrán computar como crédito de impuesto o de la contribución especial sobre el capital de las cooperativas el 33% de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto del impuesto a las ganancias, ganancia mínima presunta ou contribuição especial sobre o capital de las cooperativas. E aí dentro desse texto eu já quero te dar uma dica sobre falsos cognatos, tá? Quando eu tenho aqui, olha só, ganância mínima presunta, né? A gente tem a palavra ganância e a gente tem a palavra presunta, que são dois falsos cognatos. Ganância seriam os ganhos e presunta, provável. Quando eu traduzo isso ao pé da letra, a ganância mínima presunta, como é feminino de presunto, mas isso não existe. Quando eu traduzo ao pé da letra e não faz sentido, isso já é um indicativo de que eu estou diante de um falso cognato e que eu não posso traduzir com a palavra parecida do português. Se eu puder deduzir pelo contexto, beleza. Se não, você vai precisar ter um conhecimento vasto de vocabulário para saber que isso é um falso cognato, isso é um falso cognato. Como é que você consegue isso? A dica que eu dou para você, leia. Leia textos em espanhol. Vamos lá para o segundo texto. Argentina procesan la expresidenta Cristina Kirchner y a sus hijos. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido procesada por segunda vez junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por un supuesto delito de lavado de dinero. Julián Ercolín y el juez, por cuenta de la causa, los halló responsables de presuntas actividades ilícitas de blanqueo agravadas por actuar junto a Lázaro Báez, empresario de la obra pública vinculado a la ex familia presidencial, y otros 17 imputados en la causa que investigó la actuación de Otesur S.A., empresa dueña del Hotel Alto Calafate, de la que la expresidenta es accionista. Então, el juez por conta de, ou seja, o juiz a cargo de, o juiz encarregado desse processo. Então, a gente tem as duas expressões dentro desse contexto, então não confundam a conta de e por conta de. Significam coisas bem diferentes e os usos são bem diferentes. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta la próxima clase.